Vamos começar. O nome original da palestra era Rosh Hashanah e a energia quântica, 2 pontos, quanto vamos fazer este ano? Por algum motivo econômico, excluíram o quanto vamos fazer este ano, não sei. Mas tudo bem, não é o caso. O importante é a gente trabalhar com aquilo que a gente tem. Então, eu acho que tem uma série de coisas a respeito de Rosh Hashanah que convém a gente aproveitar e explicar, principalmente qual é a relação do Rosh Hashanah com a teoria quântica, que pode parecer algo um pouco disparate, mas com certeza tem tudo a ver, até porque isso consta no Mahzor, consta na Tefilá, nas rezas que a gente faz em Rosh Hashanah. Vamos começar com o simples e o básico, e a gente vai progredindo até chegar na parte que a gente chama de quântica. O Rosh Hashanah, na Torá, ele aparece apenas como Yom Truah ou Yom Zichron Truah. Então, o texto é mais ou menos assim. No 7º mês, no primeiro dia, toquem shofar. Esse é o texto, assim, básico. Mais do que isso, a Torá não te diz. Óbvio. No Beit HaMikdash tinha uma série de korbanot, de sacrifícios que tinham que ser feitos nesse dia, mas assim, além dos dados técnicos, a Torá não te fala nada sobre Rosh Hashanah. Então, ou você aprendeu de algum lugar fora do texto, ou você vai tocar o shofar sem saber por quê. Essa é a ideia. Seguindo mais adiante, a gente vai encontrar, alguns séculos depois da entrega da Torá, na época do rei Davi, você vai ter o livro do Tehillim, os Salmos. Tá? Então, eu diria que aproximadamente uns 4 séculos e meio depois da entrega da Torá, você vai encontrar no Tehillim, nos Salmos, uma menção a algo um pouquinho mais complexo a respeito de Rosh Hashanah. Então, no Tehillim consta assim, Tik'u b'chodesh shofar, toquem o shofar no Chodesh, no novilúnio, que em hebraico Chodesh quer dizer mês, mas Chodesh também quer dizer renovação. Tá? Então está se falando do novilúnio, da lua nova, porque o mês judaico é um mês lunar. Tá? O ano judaico é luno solar, porque Pessah tem que cair na época do ano da primavera em Israel, no hemisfério norte. Tá? Então ele tem uma relação com o sol, tá? Mas os meses são meses lunares. Muito bem. E de vez em quando a gente também é lunático. Mas isso é outra história. Tá? Isso é típico do povo judeu. Então, ou a gente é de lua, não sei, cada um interpreta como quiser. Mas o ponto aqui é o seguinte. Tik'u b'chodesh, no início do mês, toquem o shofar. Tá? Ba'keser, quando a lua está oculta, porque no novilúnio só tem um fiozinho de luz, quase não se vê, e tem um período que nem se vê a lua, só depois que ela começa a aparecer. Tá bom. Ba'keser le'yom hageinu. Esse é o dia da nossa festa. Que chok le'Israel hu, porque isto é uma lei, um estatuto que foi instituído para o povo de Israel. Mishpat é um dia de julgamento. Le'Elokei Yaakov, para o Deus de Yaakov. Tá. Nesse passuk, né, nessa frase, você encontra um monte de informação embutida. Vamos rapidamente explorar algumas delas. Primeiro, obviamente, o mês em que a gente toca o shofar na lua nova é o mês de Tishrei, como a gente já viu na Torá, no 7º mês, o 7º mês a partir de Pessah, tá? Porque os meses da Torá se contam a partir da saída do Egito, Pessah.
Então, o primeiro mês é Nissan, no segundo é Iyar, e assim vai. E aí, Tishrei é o 7º mês. Isso, tá? Uhum. Tá. Isso eu também sei. Bom, tudo bem. Bom, se não ligar, vai ficar de porta aberta. Bom, isso que eu... Deixa pra lá. Bom, a ideia aqui é a seguinte. Na medida em que a gente tem uma palavra, Tiku Bachodesh, toquem na lua nova, tá? Isso vem frisar que o início do ano é ali, que é nova, lua nova. Depois, algo está oculto, Bakesser, aparentemente é a lua, porque a gente está falando do novo mês, tá? Depois, Leyom Hageinu, no dia da festa, e não diz qual é a festa, a gente parte do princípio que é o mesmo dia. Aquele dia é um dia de festa também, tudo bem? Chok, em hebraico, quer dizer algo talhado, como uma lei que está talhada, gravada na pedra. Tá? Daí a ideia de que Chok também significa um estatuto, uma lei. Tá? Ou seja, nós temos na Torá 3 tipos de leis, 3 categorias de leis. Algumas são chamadas de Chok, como a gente está vendo aqui. Outras são chamadas de Edut, testemunho. E outras são chamadas de Mishpatim. Tá? E é interessante porque cada uma delas indica o grau de lógica da mitzvah. Então, se eu tenho uma mitzvah que ela é categorizada, que ela é definida como uma mitzvah do tipo Chok, é uma mitzvah que aparentemente não tem lógica. Ou pelo menos a gente não consegue entender a princípio. Se você tem uma mitzvah que é chamada de Edut, é uma mitzvah histórica, testemunho. Tá? Porque história você lembra através de comemorações, de fatos, relembrando esses fatos. Tá? Então, quando você diz que tal mitzvah está ligada com um evento, bom, pode não ter lógica, mas pelo menos eu sei que esse evento me lembra alguma coisa. Exemplo, como a matzá em Pesach. Bom, porque eles comeram matzá ao sair do Egito. Veja bem, por que comer matzá não está explicado. Mas que isso lembra um evento, sim. Então tem alguma lógica. Tá. E você tem depois outras mitzvot que são chamadas de mishpatim. Mishpatim são mitzvot que são óbvias. Do tipo, se Hashem não tivesse nos ordenado, a gente teria feito mesmo sem uma ordem divina. Do tipo, não roubar, não matar. A princípio, essa é a ideia. Tá. Nos livros mais profundos de Hassidut, se diz uma coisa muito simples. É muita pretensão achar que a gente entende por que Deus quer alguma coisa. Tá? Imagina a Mônica ou o Cebolinha tentando entender o que o Maurício de Souza quer ou pretende fazer. Não faz sentido. Sim? Uma criatura limitada tem muita dificuldade de entender o Criador. Mais ainda quando esse Criador é ilimitado, acima da lógica, tá? Então, qualquer tentativa humana de dizer eu sei por que Deus mandou fazer tal coisa é muito pretensioso. O que a gente pode dizer é, eu consigo entender como isso me ajuda, me beneficia, de alguma maneira, enfim, isso a gente ainda consegue captar. Mas o porquê da coisa seria muita pretensão da nossa parte. Achar que a gente sabe por que Deus mandou. Isso vai se aplicar a tudo. Até o não matar e não roubar. Porque no fundo, se ele precisa mandar, é porque tem algo mais profundo por trás disso. Sim? Muito bem. Os toques de shofar do Rosh Hashanah estão na categoria do Chok. Daquelas coisas que não tem uma lógica muito aparente. A gente pode até tirar conclusões, e a Torá nos fala que é muito importante a gente não aceitar tudo como um dogma,
E, ao mesmo tempo, eu não posso rejeitar nada do que é divino. Isso é uma lógica tipicamente judaica. É se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Então, a gente não tem muito por onde escapar. Mas a ideia é de que a Torá nos lembra o tempo todo. A Hashem ordena a nós sobre a obrigação que nós temos de entender a Torá. Estudar significa entender. Estudar não é decorar e repetir aquelas palavras que estão escritas. Isso não é estudar. Estudar é ler e entender. Então, Hashem faz questão que a gente entenda até onde a gente consegue entender o máximo daquilo que ele nos deu. Então, essa obrigação a gente tem e a gente vai explorando até onde a gente pode. Mas, por outro lado, a gente tem que ter a humildade de reconhecer que a gente é limitado. E que tem uma medida de quanto a gente pode alcançar. Muito bem. Aí ele termina, Mishpat, é um dia onde Deus pronuncia uma sentença, que esse é o dia de Rosh Hashanah. Muito bem. Nessa frase, o que a gente vê é que tem um julgamento, tem alguma coisa de ilógico no dia do Rosh Hashanah. Tá. Se a gente for procurar na própria Torá, você vai ter algo muito, muito sutil e que quem estudou com um mentor, com certeza aprendeu. Quem tentou deduzir isso do texto dificilmente vai conseguir entender. Por isso a importância de estudar a Torá com um mentor, com alguém que lhe passa toda a informação que está por trás do texto. O que a gente chama de a Torá escrita e a Torá oral, Bel Pé, tá? Então, você tem uma frase na Torá. Os olhos de Hashem estão sobre a terra de Israel, enfim, Mireshit Hashanah ve'ad Achrit Shana, desde o início do ano até o final do ano. Sinceramente, era muito mais fácil dizer sempre. Porque sempre quer dizer do início ao fim do ano, porque do início ao fim do ano quer dizer que é sempre. É meio redundante ter que falar isso, porque não usa uma palavra mais simples, mais direta. Tá. E dessa frase simples se conclui que algo muda toda vez que o ano termina. E essa forma de Deus olhar para o mundo vai mudando do início ao final do ano, e aí começa de novo um novo ciclo e de novo um novo ciclo. Então tem algo que acontece ali que muda a visão. Hashem continua olhando o mundo da mesma forma que ele anda o tempo todo. Mas alguma coisa muda nesse final de ano para o início do próximo. Muito bem. Dentro daquilo que a gente aprende na Torá Shebe'al Pé, na Torá oral, a gente vai ter uma informação que aparentemente não está no texto, que é qual foi o dia em que Deus criou o primeiro, ou melhor, os primeiros seres humanos. Tá? E isso consta na Torá Shebe'al Pé, porque obviamente isso foi passado de geração em geração e chegou até nós. E o dia em que Hashem cria Adam, primeiro um ser hermafrodita, e depois Adam e Havá, depois ele divide esse ser e se torna homem e mulher, o dia que ele foi criado é o dia de Rosh Hashanah. Muito bem. Começa a ficar interessante. Tem algo de significativo neste dia. Muito bem. Depois, a gente vai encontrar mais uma tradição que foi passada Be'al Pé, que é a seguinte. Um belo dia, a Hashem chega para o nosso patriarca Abraham e diz para ele, vai lá, pega o seu filho Yitzhak e leve ele para o lugar onde eu vou te indicar. E ele anda durante 3 dias e Hashem vai dizendo para ele, vai indo, vai em frente. Como o pessoal costuma dizer aqui, quando você pergunta onde é que fica a rua tal, segue reto toda a vida. Então ele foi. Depois de 3 dias, Hashem disse, aqui.
montanha é essa aqui, vamos subir. Tá. E Abraão, então, faz ali um misbeach, um altar, amarra o seu filho, Yitzhak, coloca ele lá em cima e está prestes a sacrificá-lo como Hashem lhe pediu. E aí, então, Hashem diz para ele, para tudo. Eu já vi que você é fiel, que você é leal, que você não hesitou nem mesmo em sacrificar o seu filho. Então, tudo bem, você passou no teste. Foi apenas um teste. Detalhes importantes. Abraham, àquela altura do campeonato, tinha apenas 137 anos de idade. Tudo bem. Mas estava bem, estava firme, inteiro. Tal. Yitzhak tinha 37 anos de idade. Não era nem um garotinho. Não foi enganado, levado, enfim. Ele foi de boa vontade. Então, a gente pode dizer que o sacrifício foi de ambos. Tanto o pai quanto o filho estavam dispostos a fazer uma coisa totalmente lógica que Hashem estava pedindo a eles. E eles foram de boa vontade. Tá. Nesse instante, a Torá nos conta que eles, nesse instante em que Hashem disse para Abraham, não precisa, para tudo. Nesse instante, Abraham vê um carneirinho com chifres enroscados num arbusto. Tá? Não consta se ele fez bé ou não. Tá? Então, eu não sei te dizer o que aconteceu. Mas ele viu o tal do carneirinho ali, e aí então ele entendeu. Carneiros com os chifres enroscados em arbustos não é exatamente uma coisa muito comum de se ver. Então Abraham concluiu que Hashem colocou aquele carneirinho ali para que ele fosse usado. Tá? Se não era para sacrificar o filho. Ele já fez o altar, já teve um trabalhão de trazer o fogo, porque naquela época fazer o fogo não era nem com isqueiro, nem com fósforo, eles tinham que trazer a brasa e manter ela, enfim, tal. Trouxeram tudo ali. E aí ele falou, bom, então Hashem provavelmente quer que eu sacrifique esse carneiro. Muito bem, então esse carneiro foi sacrificado para Hashem. E aí termina a história. O que isso tem a ver com Rosh Hashanah? Bom, isso aconteceu em Rosh Hashanah. Ou seja, praticamente 2000 anos mais até, depois que Adão foi criado, nesse mesmo dia aconteceu o episódio do sacrifício que Hashem pediu para Abraham e Yitzhak fazerem, e os dois fizeram, enfim. Muito bem. Mais alguns pequenos detalhes. A idade de Abraham a gente já sabe, a idade de Yitzhak a gente já sabe, falta saber a idade do carneiro. Alguém interessado? Então, o carneiro tinha quase 2000 anos ou mais. Vejam lá. Para aqueles que tiverem curiosidade, é só pegar... Boa noite. Tem. Pode ficar aqui. Fica ali. Sim. Para aqueles que tiverem curiosidade, é só pegar o Pirkei Avot. Você tem capítulo... Imagino que agora não me lembro o capítulo exato. Eu vou procurar, vou ficar devendo. Tá? Mas no Pirkei Avot tem uma Mishnah. A Mishnah diz o seguinte: 10 coisas Hashem criou no crepúsculo, naquele instante em que terminava a sexta-feira e começava o Shabat. De tal maneira que essas 10 coisas são quase materiais e quase espirituais, porque elas estão no limbo. O dia da criação material era sexta-feira, o dia em que para a criação material é o início do Shabat, e aquilo que está no meio é algo que é um pouco para cá e um pouco para lá. Como quem diz, aquele carneiro já tinha sido criado desde o início da criação, depois de Adão, para uma missão. E ele finalmente cumpriu a sua missão naquele momento. Muito bem. Não se preocupem, nós vamos ter lembranças desse carneiro em breve. Tá? Veja bem, existe um trecho no Talmud que diz que em vida o carneiro tem apenas uma voz, o tal do bé, ou mé, enfim, cada um do jeito que achar melhor. Tá?
Boa noite. Pode sentar aqui? Sim, você pode. Por outro lado, depois de falecido, ou depois de abatido, enfim, o carneiro tem praticamente 10 vozes. Porque ele pode virar tambor, flauta, com os tendões dá para fazer instrumentos de corda, enfim. Então ele tem mais de uma voz depois de falecido, inclusive é dele que se faz o shofar. Então ele também pode se tornar um instrumento de sopro. Então já tem corda, percussão, sopro, bastante eclético, tá? Muito bem. E um outro livro menos conhecido do que o Pirkei Avot, chamado Pirkei de Rabi Eliezer, comenta que esse carneiro não apenas estava reservado para aquela missão naquele momento, ele tinha mais uma missão a cumprir, que era o chifre esquerdo deste carneiro, o shofar esquerdo deste carneiro, foi usado no momento em que Hashem entrega a Torá para o povo de Israel. Ou seja, mais ou menos uns 400 a 500 anos depois deste episódio, houve-se no Monte Sinai um toque de shofar longo, e aí isso anuncia a presença de Hashem no Monte Sinai, enfim, quando Hashem termina, vamos dizer assim, os 10 mandamentos, aí tem o toque de shofar, e esse shofar era o esquerdo daquele carneiro. Muito bem. Porque eu digo que a gente vai voltar a ouvir alguma coisa ainda desse carneiro, porque o chifre direito está reservado para uma missão que ele deve cumprir em breve. O chifre direito é chamado na Torá de shofar gadol. E esse shofar gadol vai ser tocado na vinda de Mashiach. Tá? Então esse carneirinho tem uma história bastante peculiar. Bem interessante. Tá? Que abrange assim, um período bastante longo de tempo. E esse shofar direito, que é o shofar da época de Mashiach, ele é chamado de shofar gadol, porque ele tem que ser grande. Porque esse shofar tem que despertar as pessoas que estão muito longe. Ou seja, consta que na época de Mashiach, até o Baal, a frase que os nossos profetas dizem assim, o Baal ha'ovdim me'eretz Ashur ve'hanidachim me'eretz Mitzrayim, aqueles que estão perdidos na terra de Ashur vão ser trazidos de volta, e aqueles que estão afastados na terra do Egito também vão voltar com o toque do shofar. Então, é uma espécie de figura de linguagem, mas com certeza ela é real. O shofar pequeno toca baixo. O shofar grande, teoricamente, toca mais alto. Sim? Isso. Não tem problema. Sim? É o shofar, não o celular. Então, tudo bem. Na prática, isso quer dizer que esse shofar tem que mexer com a gente. De tal maneira que até aqueles que estão perdidos ou afastados vão sentir e vão voltar. Tá? Curiosamente, tem algumas explicações sobre o que significa afastado e o que significa perdido. E uma delas, que eu acho que é pertinente, por isso que eu estou mencionando, é o seguinte. A terra de Ashur, numa tradução mal feita, seria Assíria. Não Síria, os assírios. Tá? Que é um povo muito antigo, que vivia no Iraque, no Irã, enfim. E você tem os egípcios, que é Mitzrayim. Muito bem. A expressão aqui é: aqueles que estão na terra de Ashur são os perdidos, os avudim. Aqueles que estão no Egito estão apenas afastados. Então, uma das explicações sobre isso, num sentido mais amplo, é o seguinte: Ashur, em hebraico, tem a ver com a ideia de felicidade. Osher. Mitzrayim significa também restrição, limite, limitação.
Tá? Muito bem. Quando você fala sobre aqueles que estão na terra de Ashur, você está falando daqueles que estão na terra da pseudo-felicidade. Por que eles estão tão longe? Por que eles são chamados de perdidos? Porque, infelizmente, eles... Cadê? Vendo uma folhinha, então. Tá, tira essa folhinha por enquanto. Depois a gente resolve isso daí. Vamos lá. Por que eles são chamados de perdidos? Porque esses que estão na terra de Ashur, na chamada pseudo-felicidade, estão felizes com um monte de coisas e por causa disso esqueceram de Deus. É a tal da riqueza, ou o novo riche, ou o nome que você quiser dar para isso, que faz a pessoa esquecer de outras coisas importantes que tem na vida. Esses são mais difíceis de trazer de volta. Eles estão mais perdidos. Por quê? Porque em algum momento eles acham que não precisam de Hashem. Eles já têm tudo. Aqueles que estão em Mitzrayim, aqueles que estão na penúria, vamos chamar assim, no aperto, eles lembram mais de Deus. Podem estar longe, porque está difícil, mas eles lembram um pouco mais. Eles estão um pouco afastados, não estão tão perdidos assim. Tudo bem, fechando parênteses, é só uma forma de encarar o que esse shofar grande tem que despertar e trazer de volta. Tá. No final das contas, a gente sabe que o shofar, ele é tocado em Rosh Hashanah, porque Rosh Hashanah é o dia em que Hashem criou o primeiro ser humano. Bom, ainda não vi uma relação disso com o shofar. 2, porque nesse dia aconteceu também o sacrifício de Yitzhak. Bom, aí pode ser que tenha alguma relação, porque afinal de contas o carneiro tem chifres, tem, enfim, tem alguma relação, alguma coisa. Tudo bem, tá? E aí você tem mais uma informação, que é a ideia de que nesse dia acontece um julgamento. Sim? São basicamente as informações que a gente tem até agora. Tá. Vamos um pouquinho mais fundo e a gente vai descobrir que tem um capítulo no Tehillim que é onde uma frase desse capítulo é atribuída a Adam, ao primeiro ser humano. Mizmor Shilem Shabbat, enfim, se eu não me engano é lá que está escrito, e lá consta assim: Bo nishtachave v'nichra lifnei Hashem Oseinu. Vamos nos curvar, vamos nos colocar diante daquele que é o que nos fez. Tá. Eu acho que é no Mizmor Shilem Shabbat, se eu não me engano está lá. Isso. Salmos, tá? E essa frase foi dita por Adam na ocasião em que ele foi criado. Então ele diz: vamos todos nós, vamos nos curvar diante de Deus. Tá? A ideia de se curvar diante de alguém, de modo geral, significa que eu me anulo perante esta pessoa. Eu me coloco aos pés, eu me coloco a serviço dessa pessoa. Sim? Que é uma atitude típica de um súdito diante de um rei. Pelo menos na antiguidade, quando as coisas não eram tão democráticas. Tá? E isso significa que eu me anulo, porque eu coloco a cabeça lá embaixo. A ideia de se curvar é de que a cabeça, que normalmente está acima de tudo, diante dessa pessoa, até a minha cabeça eu coloco lá embaixo. Isso, a ideia de submissão. Tá? Então, isso acontece quando? Quando Adam é criado. E ele se vira para as outras criaturas e ele diz... Está aberto. Não, está fechado. Já? Adam, então, convoca todas as criaturas a se submeter a Deus. Existe uma frase que se usa em Hassidut, em outros livros, que diz o seguinte: En melech belo am. Não existe rei sem povo. E a ideia é a seguinte:
capo de tutti capi, não sei como é que é o nome, a frase ali, tá? O chefe da máfia não é rei. Por que ele não é rei? Porque ele reina sobre uma clã, uma família, algo muito próximo dele. Um rei não é um rei quando ele tem apenas ministros ou pessoas importantes. Ele precisa ter povo, senão ele não reina. E a figura do rei, como é vista na Torá, é um rei bastante diferente dos reis que a gente conhece na história universal. Tá? Por quê? Os reis, de modo geral... Amiga, atende ali fora para não atrapalhar. Posso voltar? Pode. Vamos lá. Um rei, como a gente conhece ele na história, pelo menos na história universal, raramente é um bom rei. Infelizmente, a história do mundo não nos deu muitos reis bons. De modo geral, eles são tiranos. Não que todos sejam, mas, infelizmente, tem uma grande parte deles que tem sido ou foram, enfim. A Torá nos dá a figura do rei como o Malchutó Beratzon Kiblu Alehem. O reinado dele, de Hashem, a gente aceita de boa vontade. O que significa uma coisa curiosa. Hashem pode impor o seu reinado sem problema. Para ele, isso não é problema. Tá? No entanto, ele não reina dessa forma. Ele reina na medida em que a gente aceita o seu reinado. Então, na verdade, nós o fazemos reinar. Sem a gente, ele não reina aqui neste mundo. Por quê? Porque neste mundo que a gente se encontra, quem faz a diferença são os seres humanos. Ou seja, não estamos esperando alguma coisa utópica cair do céu para o mundo mudar e melhorar. Estamos esperando que as pessoas tomem uma atitude e aí sim o mundo vai mudar. Mas se ninguém tomar uma atitude, aí nada muda. Tá? Então ninguém, do ponto de vista judaico pelo menos, a gente não está rezando para que o mundo mude por si só. Uma das primeiras coisas que a gente faz é a gente reza para que nós mudemos. E aí, quem sabe, a gente mudando, o mundo, então, à nossa volta, também vai mudar. Para o bem. Óbvio. É isso que a gente espera. Pelo menos isso. Tá. Tudo bem. Então, no dia de Rosh Hashanah, o primeiro ser humano que havia na face da Terra já reconheceu Deus como o Rei do Universo. Agora começa Rosh Hashanah. Ou seja, Rosh Hashanah é o dia em que Hashem cria os seus súditos e eles imediatamente reconhecem quem é o rei. E a consequência disso é, se nós somos súditos dele, de Deus, do rei, a primeira pergunta que se faz é: vocês são leais? Vocês são fiéis? Porque dizer, viva o rei, mas eu faço o que eu quero, não faz sentido. Tá? Por isso, Rosh Hashanah é chamado de dia do julgamento. Porque, de uma certa forma, a gente tem que fazer uma autoavaliação para ver em que pé nós estamos como súditos diante do rei. Porque é isso que você proclama no dia de Rosh Hashanah. A palavra que aparece inúmeras vezes na Tefilá é Melech, rei. E rei no sentido de que ele é que tem autoridade na minha vida. Então, alguma coisa eu faço na minha vida por causa dele. Ou eu deixo de fazer por causa dele. Senão, eu não sou súdito. Se eu faço só o que eu quero, quando eu quero, do jeito que eu quero, então eu não sirvo a ninguém. Então, como dizem os grandes caminhoneiros que rodam pelo Brasil inteiro, já viram aquelas chapas? Quem não vive para servir, não serve para viver. Bom, então, é mais ou menos essa a ideia. Tá? A gente está aqui para servir.
a gente é chamado de súdito, a gente proclama ele como rei, então a gente tem que saber o que a gente tem que fazer aqui. Mas, veja bem, o mais importante no Rosh Hashanah não é o julgamento, é a coroação. Ou seja, aceitar que existe uma autoridade que manda na minha vida é o que faz do Rosh Hashanah um Rosh Hashanah. Porque esse foi o primeiro ato que o primeiro ser humano fez. Tá? E de uma certa forma, eu diria que os vários políticos que colocam cartazes do lado de fora, cartazes ou faixas, enfim, antigamente era assim, pelo menos, do lado de fora da sinagoga, dizendo felicitamos ou, enfim, congratulamos a comunidade judaica pela chegada do ano novo judaico, eles estão enganados. Porque o Rosh Hashanah é um ano novo universal. É de todos os seres humanos. Não é apenas do ser humano judeu. Tá? De certa forma, todos eles têm que se curvar diante do Criador e servi-lo. Cada um da sua forma. O povo judeu tem uma relação direta com Deus. Os outros povos também têm uma relação com Deus. Essa relação se traduz nas mitzvot que a gente tem, nos mandamentos que a gente tem em relação a ele. Então, os outros povos do mundo têm 7 mitzvot e a gente tem as 613 com um descontinho, porque imagina, quem não gosta de desconto, então hoje em dia aqui não tem Beit HaMikdash, então você não faz essa, nem aquela, nem a outra, e acaba que fica um pouco menos. Tá bom, o pacote fica bem reduzido. Mas a gente está esperando o dia em que não vai ter desconto. Ou seja, em que a gente vai poder cumprir todas as 613. Tá. Muito bem. No Marzor, no livro de rezas, que a gente usa para Rosh Hashanah, aparece a frase Ze Yom Tchilat Maasecha Zikaron Yom Rishon. Este é o dia do início da tua ação em lembrança do primeiro dia. Isso a gente fala durante a Tefilá do Rosh Hashanah, e a gente tem outras frases que indicam que esse é o dia em que o mundo foi criado. Pelo que a gente viu até agora, este não é o dia em que o mundo foi criado. Esse é o 6º dia da criação. Esse é o dia em que o ser humano foi criado. Mas a gente fala na Tefilá, este é o dia do início da tua ação. No dia em que lembra o primeiro dia, seja lá o que for isso daí. Tá? Muito bem. Eu já ouvi falar que é o aniversário do mundo. Perfeito. O aniversário do ser humano, que foi criado neste dia. Sim? Aniversário do mundo foi ontem. Dia 25 de Elul é o dia em que o mundo foi criado. Então, tipo assim, estamos atrasados. Já, enfim, parabéns para você, enfim. Tá? Mas foi ontem. Exato, isso, tá? Então, como isso coaduna com o resto do que a gente falou até agora, como faz sentido? Obviamente, a gente não está falando alguma coisa na nossa tefilá que não seja verdadeiro. Tá? Só para dizer que não, isso é um dia importante. Então, isso é um dia importante, dia da criação do ser humano. Não vai deixar de ser importante por causa disso. Tá? Mas dizer que toda a criação começou hoje? Tá. E aí entra a teoria quântica. Eu não tenho aqui como fazer uma demonstração, nem teria como ter, mas o que a teoria quântica basicamente nos diz é: o fenômeno não existe enquanto não existir um observador. Tá? Então, curiosamente, é isso que a gente diz em Rosh Hashanah. Enquanto o ser humano não foi criado, o mundo não existe. Porque eu preciso de um observador. Enquanto ele não foi criado, nada existiu. Então, o sentido da frase é literal. Não é apenas um floreio de poesia, uma homenagem ao ser humano. É real, realmente. Sem ser humano, o mundo não existe. Tá?
Por outro lado, no sentido espiritual, isso com certeza é muito importante. Por quê? O Midrash, ele usa a figura de linguagem de uma festa. E ele faz a seguinte pergunta: por que o ser humano, que é tão importante para Hashem, foi criado por último e não primeiro? Então o Midrash explica da seguinte maneira: quando você faz uma festa, casamento, que seja, sim? Então o salão de festa está preparado, tudo, enfim, foi lá o buffet, foi lá os floristas e tal. Todo mundo vem e o último a entrar é o convidado, que ele é o homenageado. Então primeiro tem que entrar o povo todo para depois homenagear ao personagem principal para quem foi feita a festa. Se são os noivos, sei lá quem for, é assim que funciona. Então o mundo foi criado dessa maneira para mostrar que ele é o ser mais importante. Então tudo, o cenário todo foi criado para ele saber, para ele ter aonde atuar, para ele ter aonde fazer a sua parte. Tá. E aí o Midrash fala, se ele cumprir com a sua missão, aí realmente é o auge da festa. Se ele não cumpre a sua missão, aí então a gente pode dizer para ele quem você pensa que é. Até um mosquito foi criado antes de ti. Por que mosquito? Por que não lagarto? Por que não, sei lá. Tá? Então isso também tem uma razão de ser. Mosquito tem um período curtíssimo de vida. Não me lembro se são algumas horas. Tá? Alguém lembra? Não, tudo bem, não faz diferença. Mas por que ele vive tão pouco? Porque o mosquito, como diz o Midrash, machnis ve'eino motzi. Ele só absorve, mas ele não solta nada. Ele não tem aparelho excretor. Então ele simplesmente explode em algum momento, por assim dizer. De tanto, daquilo que ele absorve, seja lá o que for, chega um momento que ele não consegue reter e ele morre. Tá. Esse exemplo o Midrash nos dá para dizer o seguinte: um ser humano que está na face da Terra e a única coisa que ele faz é eu quero, para mim, não é melhor que um mosquito. Ele só absorve. Ele não dá nada para ninguém. Nem aquilo que, enfim, nada. Então, o mosquito e ele é a mesma coisa. Por que você é melhor do que o mosquito? Você não está fazendo nada pela humanidade. Você não está fazendo nada por esse mundo. Nos livros mais profundos, em Hassidut, por exemplo, se diz que o objetivo da criação do mundo, ou seja, por que Hashem criou este mundo, se ele próprio não precisa do mundo? Afinal de contas, ele existe, independente da gente existir ou não. Isso é uma questão filosófica profunda, prolongada, discutida. Nos próprios livros de Kabbalah tem 3 opiniões sobre isso. Enfim, um motivo, 2 motivos, enfim. E os 3 motivos, no final das contas, o motivo principal é porque ele, Deus, ainda quer, ter uma moradia no mundo inferior. O mundo inferior é aqui. Existem mundos mais avançados, elevados espiritualmente do que este mundo. Então Hashem quer uma moradia aqui. Moradia, no sentido humano da palavra, é o lugar onde eu me sinto em casa, literalmente, à vontade. Tá. O lugar onde Hashem se sente à vontade. Veja bem, aonde Hashem se sente à vontade? No lugar aonde lhe deixam entrar. Em outras palavras, na medida em que cada um de nós está fazendo aquilo que ele espera que a gente faça, a gente abriu a casa para ele, abriu a nossa vida para ele. Aí então ele está presente aqui neste mundo inferior. Tá? Então ele criou um mundo por isso? Isso. E aí não perguntam... Foi para receber a Mashiach. Não, a gente vai chegar lá. Vai chegando, tá chegando. Tá assim, aos pouquinhos a gente chega lá. E aí
a pergunta é a seguinte, mas por que ele quer isso? Sim? E a resposta? Não sei. Separado por nós. Senão seria Deus. Ou seja, quando você fala de um desejo, de uma vontade, ela não tem explicação. Porque exatamente é isso que funciona. É assim que funciona com o ser humano. Mas eu quero. Mas por que você quer? Porque eu quero. Existe isso, até a nível do ser humano. Tá? Exemplo, não sei se é o melhor exemplo, mas só para a gente ilustrar. Você chama o fulaninho para pintar a parede da sua casa. Aí você diz, pinta aí de, sei lá, azul anil. Aí o pintor se vira para você e fala, mas por que azul anil? Porque eu gosto, mas verde abacate é mais bonito. E eu com verde abacate, eu gosto disso. É isso que eu quero. Mas por que você gosta? Dá para explicar por que você gosta? Não. Tá? Então, se a nível de seres humanos já é difícil certas vontades de explicar, obviamente quando a gente tem uma revelação de que essa é a vontade divina, e veja bem, nós somos extremamente sortudos de saber isso, porque isso é uma informação que não foi passada para gerações anteriores. Está escrito, essa frase, que Deus queria uma moradia nesse mundo físico, já encontra-se no Midrash, está há séculos circulando por aí. Mas assim como um monte de informações que estão na Torá, a gente não sabia que ela era tão importante. Que essa frase era tão importante, que esse é o segredo da criação do mundo. Ou seja, que essa é a missão secreta. Por quê? Porque a gente sabia de um monte de coisas. A gente sabia de que tem que fazer mitzvot, tem que fazer isso. A gente sabia que Rosh Hashanah é o dia do julgamento, vai pesar as mitzvot, as coisas boas, as coisas ruins que a gente fez. Aí se você for, se é o lado positivo pesar mais, aí você vai ser inscrito no livro da vida, o que também é verdade. Sim? Mas sem essa informação, a gente não entende para que esse julgamento. Não dá para passar esse julgamento assim, para depois de Sukkot. Agora estou ocupado. Por que ele vai julgar agora? O que tem agora de tão especial para fazer esse tal do julgamento? Tá? E durante muito tempo, a gente tinha noções, tá? Mas o que a gente chama de revelação, no sentido de algo mais atual, é porque com a Hassidut, com o Baal Shem Tov, uma série de coisas que estavam ocultas nos livros vieram à tona e foram levados ao conhecimento da gente, de todo o público. Tá? E aí a gente descobre, então Rosh Hashanah é isso. Então o toque do shofar não é apenas uma lembrança daquilo que aconteceu, que também é óbvio, mas o toque do shofar significa que de alguma maneira, coletivamente, a gente consegue despertar em Deus a vontade de voltar a reinar a cada Rosh Hashanah. Então, o toque de shofar, no fundo, é aquela voz que vem de dentro do coração da gente e que não tem um som muito claro, mas que se expressa através desse sopro do shofar. O ser humano foi criado com um sopro. A alma foi soprada dentro do ser humano. Então, a relação do ser humano, da criatura com o Criador, de uma certa forma, envolve esse sopro. E o toque do shofar lembra a gente do choro, porque é aquilo que vem lá do fundo. Assim como a gente diz que a diferença entre todas as criaturas do mundo que foram criadas e o ser humano, que também foi criado, só que de uma forma distinta, é basicamente a seguinte: ao longo da criação, Hashem diz, Yehior, haja luz. E aí surge, hajam plantas, e surgem as plantas. É a palavra. Quando chega o ser humano, a Torá descreve que Hashem, por assim dizer, moldou o corpo do ser humano e soprou a alma dentro dele. É outro esquema. Não é a mesma coisa. E a diferença, em termos humanos pelo menos, é que quando você fala, você gasta um mínimo de energia. Todos nós conhecemos pessoas que conseguem falar sem parar. Enfim, tá, mais ou menos, mas
É possível. Na época em que a gente frequentava a colônia de férias, para quem lembra ainda dessa época, tá? Tinha uma coisa chamada Corrida do Algodão. Tá? Para aqueles que lembram, Corrida do Algodão era uma corrida bastante curiosa. Pegava-se dois maços, enfim, um montinho de algodão, 2 garotos ficavam com a mão amarrada atrás, e eles tinham que soprar o algodão de um lado do campo até o outro grow, e quem conseguisse chegar lá primeiro ganhava a competição. Sim? Invariavelmente, a maioria dos competidores não conseguia sair da área, mal chegava no meio do campo, porque soprar exige um esforço muito maior. Você tira o ar lá de dentro, lá do fundo, tanto que se depois de um tempo que você começa a soprar, você não aguenta mais. Sim? Tá, soprar indica algo mais profundo. E do mesmo jeito que Hashem soprou a alma, que é uma parte, por assim dizer, de Deus, dentro da gente, e é isso que dá a vida para a gente, assim também o toque do shofar é algo que vem lá do fundo do coração. Aquele choro que vem lá do fundo do coração e mexe com Hashem. E desperta nele a vontade de novamente voltar a reinar. Esse é um dos motivos pelo qual o toque de shofar é chamado de choro, de tal maneira que o toque mais prolongado seria o início, shvarim truá seria aquele soluçar, shvarim tu. Então imagina alguém chorando, próximo disso, tá? E depois tem o soluçar mais pontual, vamos dizer assim, que é o tu, enfim, que é o truá, e novamente volta o longo som. No Zohar se fala muito sobre a ideia de que isso tem a ver com o julgamento também de Rosh Hashanah. E que cada um desses toques está ligado com Abraham, com Yitzhak, com Yaakov. Abraham representa a ideia de bondade, Chesed, Yitzhak a ideia de justiça, e Yaakov a ideia de Rahamim. Então o mundo começa com um toque comprido do shofar, a ideia de continuidade, de bondade, de que tudo segue, flui numa boa. Abraham, Chesed, bondade. Sim? Porque o fato de Hashem criar o mundo é um ato de bondade da parte dele. Porque, de uma certa forma, ele não precisa, tá? De uma certa forma. Na prática, ele sempre precisa. Se ele tem um desejo de ter uma moradia aqui, ele precisa da gente. Certo? Então, a gente tem um serviço a fazer. Tá? Mas o primeiro ato é um ato de bondade. Por isso que no Tehillim, você tem a expressão Olam, Chesed e Bané. O mundo é construído com bondade. Seja bondade divina, seja bondade entre os seres humanos. Por quê? Porque Hashem, quando cria o mundo, ele pensa em criar um mundo com um sistema muito estrito de justiça e ele percebe que as criaturas não aguentam. Sim? Então, o esquema de justiça é o segundo toque. É o toque de Yitzhak. É o Shvarim. Tá? E Truá, basicamente, é o toque de Yaakov. Onde você tem a ideia de que você tem que misturar a bondade com a justiça para ter a misericórdia. Que é isso que faz o mundo funcionar. Não adianta bondade sem fim, não adianta justiça rigorosa, você precisa de um equilíbrio, de uma harmonia entre Rahamim. Exatamente. E essa é a ideia dos toques de shofar. E aí, depois disso, a gente volta para Tkiá, a gente volta a ter aquela bondade contínua, aquela ideia de que tudo flui de forma agradável, de forma como precisa ser. Só para dar um exemplo baseado nessa mesma ideia, existe um trecho nos profetas que diz Le'Yaakov asher pada et Avraham. Yaakov resgatou Avraham. E no Tânia, no livro básico de Hassidut, se explica da seguinte maneira. A gente quer ter um relacionamento muito bom com as pessoas. Pelo menos a gente gostaria, tenta, enfim. Tá? Familiares, amigos, colegas de trabalho, etc. Acontece que, em algum momento, esse relacionamento se estremece. Por inúmeros motivos. Tá? Então, você se vê, por exemplo, em situações do tipo, estou no trânsito, o cara atrás de mim buzina sem parar, grita, xinga, tá parado do mesmo jeito. Por que ele resolveu gritar comigo? O que eu fiz? Enfim. E aí a Torá diz,
se você quer voltar a ter um relacionamento bom, depois que ele foi estremecido, traga Yaakov, traga Rachamim, traga a misericórdia, traga a compaixão. E aplicando isso na prática. Fulaninho ou fulaninha fez algo que não lhe agradou. O cara do carro de trás está buzinando, xingando, enfim. Tá? E aí eu paro e penso, coitado, deve ter tido um dia muito difícil hoje. E aí quando eu tenho misericórdia, quando eu tenho um pouquinho de compaixão, eu consigo voltar a ter um sentimento positivo. Coitado, então tudo bem. Eu não vou ficar com raiva dele, porque afinal de contas ele deve ter tido um dia ruim. Então Yaakov resgata novamente Avraham, aquela fluidez, aquele resto, aquela bondade contínua. Tá? Isso basicamente é um pouquinho do que a gente queria falar sobre Rosh Hashanah. Nesta folha a gente tem, entre outras coisas, os vários tipos de toque de shofar que tem ao longo de Rosh Hashanah, ao longo da Tefilá de Musaf, da Tefilá que vem depois da leitura da Torá, onde se diz que o toque de shofar, ele tem, vamos dizer assim, durante a Tefilá ele é chamado de, primeira sequência de toques é chamada de Malchuyot, a segunda de Zichronot e a terceira de shofar. Malchuyot significa que nós coroamos a Deus como Melech, como rei. Tá? Depois vem Zichronot, e o toque de shofar também nos lembra de uma série de coisas, nos lembra da criação do ser humano e do compromisso que a gente tem com Deus, nos lembra dos méritos acumulados que a gente tem, porque Avraham e Yitzhak fizeram muita coisa, então se eu não tenho mérito nenhum diante de você, pelo menos eu tenho um bom antecedentes, vamos chamar assim, então pelo menos que esse mérito também sirva para mim, o que significa que a gente de uma certa forma também herdou essa qualidade de Avraham, de poder se sacrificar por Hashem, assim como Yitzhak também. Então essa é uma qualidade que a gente, de uma certa forma, apela a isso diante de Hashem. E depois você tem Shofarot. Ou seja, como que a gente coroa Hashem como rei, como que a gente lembra de que a Torá foi entregue através do toque de shofar, que Mashiach está chegando e que com a vinda de Mashiach, aí finalmente esse trabalho todo de transformar o mundo numa moradia para Deus vai ser visto. Porque agora a gente está fazendo esse trabalho e não está vendo o resultado. A gente não está vendo Hashem, a nossa volta presente na nossa vida, no dia a dia, a não ser quando a gente faz um esforço, abre os olhos e realmente enxerga. Porque com um pouquinho de esforço, a gente consegue usar o conceito de Ashgaha Pratit, ver como que Hashem controla realmente cada coisa que acontece. E quando você para e olha, uau, isso aconteceu, depois aquilo. Então foi Hashem que encaixou tudo direitinho. Mas eu preciso de um tempo para poder enxergar isso. Nem sempre a gente consegue ver isso de imediato, mas quando a gente consegue enxergar, a gente finalmente reconhece que Hashem está presente no dia a dia da gente. Na época de Mashiach, a gente vai conseguir ver que Hashem está presente sem ter que fazer esse esforço todo. Então essa é a ideia de que vai ter o shofar, que vai anunciar a vinda de Mashiach, e aí até aqueles que estão mais distantes vão também reconhecer que Hashem está presente no dia a dia da gente, que a gente está próximo de Hashem, e que a gente possa estar logo com Mashiach em Yerushalayim, terceiro Beit HaMikdash, Amém.